Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que fazemos memória deste nosso irmão, do qual parte para uma outra vida, uma outra realidade, a vida plena em Cristo. Como o Senhor nos diz em Romanos 8, Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará a vida aos nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. Para os justos, irmãos, nós acreditamos que viveremos plenamente em Deus. Nós celebramos também nesse tempo, não somente a partida, a tristeza, a saudade, mas recordamos a nossa morte, o fim da nossa vida nessa terra, o fim da nossa peregrinação. O último inimigo, irmãos e irmãs, diz em 1 Coríntios 15, é a morte. E a vitória sobre a morte é o critério da esperança de todos os batizados. A morte, do ponto de vista meramente humano, é considerada de maneira espontânea como um ponto final. Tudo, portanto, se acaba. Entretanto, para os que creem em Cristo ressuscitado, a resposta é totalmente contrária. A vida não é tirada, mas ela é transformada, conforme anuncia o prefácio da missa do dia de finados. Certamente, dos cristãos anunciada e baseada na fé da ressurreição em Jesus Cristo Salvador. Se Jesus ressuscitou, também para nós a morte pode ser o ponto final, mas o início de uma nova jornada, a vida em Deus. Somos unidos com Jesus na vida e somos unidos com Jesus na morte. Conforme anuncia o Evangelho, Jesus é a ressurreição e a vida. Unir-se a Ele significa não morrer, não parar de existir diante de Deus, embora o corpo morra e se decomponha, voltando a ser pó. Queridos irmãos e irmãs, em Jesus, onde todos sofremos com a saudade, lembremos que o mistério de Deus é colocado para a nossa reflexão neste dia em que a morte vem ao nosso encontro. Já na antiga lei, o Senhor de sabedoria observa que as aparências enganam. A justiça dos justos não é um absurdo diante da morte. Pelo contrário, é o começo do estar na mão de Deus, que não tem nunca fim, conforme a primeira leitura. Paulo conseguiu descrever a existência cristã como estar já unido com Cristo na ressurreição, e o que é simbolizado pelo batismo, conforme nos ensina a segunda leitura no dia de finados. Irmãos e irmãs, lembremos da esperança cristã que nos anima. Não queiramos ficar tristes. Vamos ficar alegres porque não celebramos a morte, mas a vida eterna. Aqueles que já estão de Deus, junto de Deus, nos precedendo no diálogo mais íntimo com o Redentor. Eles estão na intimidade do Senhor. Para aqueles que vivem fazendo o bem, buscou sua vida pautada nas bem-aventuranças. Esses sim, nos ensinam o caminhar da nossa vida. Lembremos, hoje, na Vigília Pascual, quando das velas acesas, simbolizando o próprio Cristo em nosso meio, entoamos o exúltito. A luz do Rei eterno vence as trevas do mundo. Cristo libertou-nos da escuridão do pecado e da corrupção do mundo e nos consagrou ao amor do Pai e nos uniu na comunhão dos santos. E com estas mesmas velas pascais em nossos punhos, nós podemos renovar as promessas do nosso batismo. Isto é, o nosso grande compromisso de caminhar para a santidade, preparando para a festa do encontro definitivo, que nós não sabemos nem o dia, e muito menos a hora. Nos preparemos para este grande encontro, sem medo de mudança de vida e de radical conversão. Irmãos, a luz que acendemos no velório para homenagear nossos mortos, hoje nosso irmão, é a mesma luz de nosso batismo, e que nós relembramos sempre, em toda a Vigília Pascal, na celebração da Igreja. É o Cristo que caminha na vida e na história, nos velando, nos abençoando,
Cristo, luz do mundo e salvação dos homens e das mulheres, arrancou-nos das trevas do erro e da condenação, revestiu-nos de gloriosa condição de filhos de Deus e nos conduz para a luz eterna, onde já não haverá noite, nem necessidade de velas, nem mesmo da luz do sol, porque o Senhor, Deus, Ele nos iluminará e reinaremos pelos séculos dos séculos com Ele. Como está escrito na oração do hino das laudes, no dia de finados: ressurreição e vida nossa, Cristo, esperança dos perdão. Quando nos fere a dor da morte, a voz se volta ao coração. Voltemos o nosso coração a Deus quando bater a tristeza, quando bater a angústia da morte, pois sabemos que a esperança futura está em Deus. Nas desesperanças, nos momentos tristes, nos apeguemos em Maria e consagremos toda a nossa vida a ela. Ela que esteve de pé diante da morte do seu filho. Ela que esteve firme ali ao lado de Cristo, experimentando essa dor, que possamos recorrer a ela. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.